Boa noite, meus amados irmãos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite chuvosa, né? E creio aí que os irmãos tiveram que fazer uma escolha que para alguns não é tão fácil, né? Entre vir ou não vir para a igreja hoje, né? Por conta do tempo. E o tema que nós vamos pensar nessa noite são as consequências das nossas escolhas, tá bom? Claro que isso não se refere a quem ficou prejudicado e não pôde comparecer à igreja hoje por essa razão, naturalmente. O texto como base, nós vamos usar o Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Que diz assim a palavra do Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vocês, de lhe tendo proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vamos orar? Santo e amado Deus, mais uma vez nós estamos aqui e já declaramos que o Senhor é santo, já declaramos que nós vivemos para Ti, e nós louvamos o Teu nome, ó Pai, com a celebração desse culto. Nesse momento, ó Pai, com a Sua palavra foi lida, o nosso pedido é que, por meio do Teu Espírito Santo, ela possa encontrar abrigo em nossos corações e possa transformar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nessa noite em que vamos pensar um pouco sobre as nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas, separamos esse trecho da palavra de Deus, e é importante sempre lembrarmos que Deuteronômio é o 5º livro das Escrituras Sagradas. Para nós ele está na divisão e que chamamos de Pentateuco, mas quem pôde estudar conosco aqui na escola bíblica dominical, na Bíblia judaica, ele faz parte da Torá. Esse livro ele foi escrito por Moisés e faz parte desses 5 primeiros livros que tratam da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor. Sabemos que essa lei em que nós encontramos nesse livro, ela é amplamente divulgada por meio das novelas que nós assistimos na televisão, de séries, e em momentos específicos também, nós ouvimos algo a respeito, que fala sobre o povo de Israel, fala sobre o Sinai, fala sobre os 10 mandamentos, e muitas outras questões que podemos relacionar a esse texto. Mas o fato é que Deuteronômio, ele faz parte das Escrituras Sagradas, e ele tem um dos seus principais focos, reafirmar a lei que o Senhor entregou a Moisés, e por meio dele, todo o seu povo. É um lembrete do único Deus que nós temos, e do seu chamado à obediência. Especificamente, esse versículo que nós lemos, ele faz parte de uma exortação maior ao povo, que nós encontramos dos capítulos 28 e 30 de Deuteronômio, que fala sobre a necessidade que nós temos de escolher. Às vezes nós evitamos fazer escolhas, porque quando nós fazemos escolhas, muitas vezes nós nos complicamos, né? Existem questões que precisamos nos posicionar, e sabemos que, independente do lado para o qual nós nos posicionarmos, nós enfrentaremos dificuldade. E esse texto adverte exatamente isso, e os capítulos
de 28 a 30 de Deuteronômio, fala sobre isso, sobre a necessidade de tomarmos uma decisão entre obedecer a Deus ou não obedecer o Senhor, entre ser abençoado ou amaldiçoado. Então é disso que se trata o texto. E como nós falamos na semana passada, lembra? Sobre o que Jesus nos ensinava em Mateus capítulo 11. E falamos um pouco da lei e comentamos também sobre a nova aliança que nós temos em Cristo, sobre o Novo Testamento. E talvez venha a nós a pergunta sobre essa escritura, ou sobre o Pentateuco especificamente. Porque isso ainda faz parte do cristianismo e das lições que nós temos que aplicar para as nossas vidas. Se sabemos, por meio da nova aliança, que algumas coisas que se praticavam naquela época, hoje nós não temos mais a necessidade de praticar. Mas nós temos que lembrar que, mesmo que aqui, que nesse texto, nesse livro, encontramos relatos de práticas que para nós hoje, por meio da revelação que temos de Jesus Cristo e de seus apóstolos, não faz mais nenhum sentido, mas nós temos que lembrar que essa escritura também faz parte da palavra de Deus. E é importante porque nos traz reflexões significativas para as nossas vidas, que é o que nós estamos propondo essa noite. Pensarmos sobre as consequências e as necessidades de tomarmos uma boa decisão. E sobre isso, o que nós encontramos de nova aliança, de Novo Testamento, também nos afirma que devemos considerar as Escrituras do Antigo Testamento. Veja o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, quando ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. E portanto ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou preparado para toda a boa obra. Então fica aqui bem claro, em um tempo que ainda não existia o Novo Testamento, o apóstolo Paulo ratifica a Timóteo a necessidade de observarmos toda a Escritura, porque ela é divina e ela é inspirada por Deus. Então qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é pegar aquele texto que foi escrito ao povo de Israel, a princípio, há muitos anos, há milhares de anos dentro de nós, e fazemos uma leitura e uma aplicação que seja válida para os dias de hoje. E pensando nisso, irmãos, eu separei alguns pontos, alguns argumentos, para refletirmos essa noite sobre as nossas escolhas e as nossas decisões. E o primeiro dele é a relação da aliança. O texto que ele foi lido, ele tem alguma relação com essa aliança? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. O outro ponto, o poder da escolha. O texto deixa bem claro que nós temos escolha. E, como terceiro e último argumento, o chamado para escolher a vida. O Senhor nos adverte e nos aconselha a escolhermos a vida. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é a relação da aliança com o texto que foi apresentado e com a nossa necessidade de tomar decisões. E o primeiro ponto que vamos pensar é a promessa de Canaã. Esse texto está diretamente ligado a essa promessa. E nós vamos perceber isso um pouquinho quando pegarmos um outro trecho de Deuteronômio capítulo 30, mas calma, nós vamos chegar lá. Mas a princípio já podemos destacar que a promessa de Canaã, ela não teve início ali com Moisés e com essa geração. Nós vemos em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 7, em que Deus, para Abraão, já diz sobre a necessidade de ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para a terra que o Senhor lhe ordenara.
Então nós encontramos aí o Senhor já ordenando a Abraão para que ele saísse, para que ele fosse ficar perto do Líbano, numa região do mar Mediterrâneo. Entretanto, essa questão de Canaã não foi resolvida com Abraão e com seus descendentes, e nós vemos essa reafirmação em Êxodo, capítulo 33, versículo 35, em que Deus diz a Moisés que ele deve levar o povo à terra que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. E nós começamos a perceber que aí existe uma continuação dessa promessa. E esse versículo e todas essas exortações que Moisés dá ao povo, porque na realidade no livro de Deuteronômio Moisés está preparando o povo para entrar na Terra Santa. Então ele relembra do povo tudo aquilo que passaram no deserto, no Egito, a caminhada que o povo trilhou, todas as vezes que o Senhor os livrou, e continua preparando aquele povo para que ele entrasse na Terra Santa. Além da relação da aliança e da promessa de Canaã, nós temos efetivamente a aliança mosaica. E aí nós podemos falar sobre o início do povo por meio de Moisés, das leis e dos mandamentos do Senhor ali impostos para que o povo tivesse condição de encaminhar de maneira sábia, debaixo dos princípios de Deus, para que eles conquistassem aquela terra. E nós vemos que a maneira como nós nos comportamos diante da aliança de Deus, mesmo não sendo essa a aliança a qual estamos debaixo, nós sabemos disso, aliança ou dispensação, mas existe uma importância muito grande de entendermos que a nossa atitude, a maneira como nos portando diante desse relacionamento com Deus faz diferença nas nossas vidas. Em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, está escrito: se o meu povo, aí os irmãos podem completar. Então veja que o Senhor começa dizendo que se existe uma condição aí, o meu povo, aquele povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Percebe que há necessidade de nos converter ao Senhor, de ouvir a sua voz, de buscar a sua face, de nos humilhar diante de Deus, para que possamos entender qual é a vontade de Deus, e entender que estamos debaixo de um relacionamento com o Senhor, e que pela existência desse relacionamento, existe a necessidade de que façamos também a nossa parte. O Senhor espera que façamos a nossa parte. Quando nós nos casamos, geralmente há várias promessas aqui. O irmão Maurício que deu uma lição aqui de como se comportar no casamento, né, com a esposa. Então se você, não sei se já está no YouTube, mas se você não esteve de manhã, assista. O irmão Roberto aqui fez que não, Isso, que a esposa dele não assista, mas todos nós podemos assistir, vai ser uma bênção. Mas naquele momento, nós fazemos promessas, né? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? E às vezes na pobreza dá um pouco, né? Dá uma dificuldade ali, enfim, em alguns momentos. Mas assim, é uma via de mão dupla. E no nosso relacionamento com Deus também, para que tudo vá bem, nós precisamos também estar constantemente ligados ao nosso Deus, naquilo que cabe a nós.
Obviamente considerando que Deus é soberano, que Ele sabe de todas as coisas, mas nós temos que, como no texto de 2 Crônica 7:14, que nós recitamos, buscar a face de Deus, orar, buscar esse relacionamento com Deus, buscar a nossa parte da aliança. Isso para nós é importantíssimo, nos humilhar diante de Deus. E a gente percebe que Moisés, ele colocou todas essas coisas da parte de Deus, obviamente, mas a primeira parte do versículo eu deixei para o final desse tópico de propósito, que é os céus e a terra como testemunha. E os povos antigos tinham o costume de usar como testemunhos figuras não humanas, podemos dizer assim, geralmente relacionada aos seus deuses. Então eles invocavam o seu Deus como testemunha de alguma coisa, de algo. E hoje também nós usamos testemunhas, né? Nós vamos fazer um contrato, geralmente se pede uma testemunha para confirmar que as duas partes estão de comum acordo e que nenhuma das partes foi obrigada a assinar, a se comprometer com esse termo. Então, a testemunha para nós, nesse tipo de contexto, ela é comum. Agora percebe como Deus, Ele proclama os céus e a terra como testemunho, porque aquilo que o Senhor ia falar estava relacionado ao cumprimento dessa promessa que foi iniciado com Abraão. Então não era qualquer coisa. Ele já havia prometido para Abraão. E aí o Senhor diz: olha, eu tenho os céus e a terra contra ti, porque eu lhe propus a vida e não a morte, a bênção ou a maldição. Desculpa, aí no final que Ele nos sugere para que escolhamos a vida. Ou seja, o bom desenvolvimento do cumprimento daquela promessa, para que aquela promessa da terra fosse uma bênção, ele dependia de uma escolha do povo. Entendeu? Porque não basta Deus prometer uma terra e chegar lá e não for bom, for uma maldição. Então assim, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, mas existe um ponto importante sobre isso, de entendermos que nós precisamos também fazer a nossa parte, e a parte ali era escolher, e escolher o quê? Escolher o melhor. Então o Senhor coloca como testemunho a criação, porque não há nada maior que o próprio Senhor. Ele não tinha como colocar um outro Deus que estivesse acima dele como testemunho. Então ele coloca os céus e a terra como testemunho, como a sua criação, de que ele propôs para o povo, para que tomasse decisões, e orientou inclusive o povo na tomada da sua decisão. E o segundo ponto é exatamente esse: o poder da escolha. E para esse ponto eu separei um tópico aqui que muitos não vão gostar nem de ouvir, porque eu não gosto. Quando a pessoa vem te dar alguma notícia, ela diz: olha, tem uma notícia boa, mais uma ruim, né? Aí você... Geralmente eu faço assim, eu peço para me falar notícia ruim, porque a boa vai dar um conforto. Essa é a estratégia que eu uso, independente da situação. Mas o poder da escolha, de fato, nos traz uma boa notícia e uma notícia ruim. E infelizmente eu não vou poder começar pela notícia ruim para dar o conforto. Eu vou precisar apresentar o contrário, que é o que de fato se refere à nossa realidade. E a notícia boa, irmão, pode se alegrar, é que de fato você tem escolha. De fato você tem escolha, e quando nós falamos escolha, nós podemos pensar em várias coisas, porque estamos diante de um Deus que também é soberano. E precisamos levar todas essas coisas em consideração e procurar entender de acordo com aquilo que o Senhor tem revelado a nós por meio da sua palavra. Mas, por exemplo, amanhã para trabalhar, você pode ter a opção de escolher 2 camisas, uma branca e uma preta.
Então, se você é corintiano, né, irmão Fernando? Não vai ter problema nenhum. Você pode escolher qualquer uma das duas. Para o palmeirense, uma branca e uma verde, da mesma forma. Mas o fato que nós não precisamos tirar um grande tempo de oração para fazer uma escolha dessa, para levar diante de Deus. Porque o Senhor já nos deu condição de que tivéssemos duas camisas, por exemplo. Ou duas meias, uma vermelha e uma azul. Mas trabalhar com meia vermelha acho que não pega bem, né? Mas independente disso, percebemos que tem coisas que a escolha está fácil aí. Vai depender de nós. Nós temos esse poder. Mas eu não posso, por exemplo, escolher qual a cor do meu cabelo, né? Se é que eu tenho um cabelo. Eu sei que as mulheres vão dizer assim, mas eu posso pintar. Tudo bem. Você pode pintar da cor que você quer. Mas, naturalmente, você não tem como decidir. Eu não posso decidir nascer no sul ou no norte do Brasil. Ou de qualquer outro lugar. Cabe a nós decidirmos isso? Não. Então tem coisas que são determinadas por Deus. Mas tem escolhas importantes nas nossas vidas que nós devemos e precisamos fazer. E a boa notícia é essa. Que nós temos escolha. Que o Senhor nos deu a escolha. Que o Senhor nos deu essa possibilidade de tomarmos decisões importantes e principalmente decisões ao lado do Senhor. E qual que é a notícia ruim então, né, pastor? Tudo isso é muito bom. A notícia ruim é que por conta da escolha nós temos também as nossas responsabilidades e as consequências das nossas escolhas, que é exatamente o tema de hoje. Irmãos, eu tenho a oportunidade de escolher, mas eu não posso escolher as consequências sobre aquela minha opção. Então o que Paulo deixa bem claro em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Plantou limão, irmãos, vai tomar limonada. Vai tomar limonada. Não dá para fazer uma vitamina de abacate. Aqui na igreja tem alguns abacates, a gente podemos usar os abacates para fazer a vitamina. Mas com limão não dá. Com limão é limonada. Então, nós precisamos estar cientes que o Senhor não se deixa escarnecer. Nós temos escolhas? Temos, mas precisamos estar atentos às consequências das escolhas que nós tomamos. Na semana passada aqui eu fiz uma ilustração, eu acho que foi algumas semanas atrás. Eu estava falando de oração e eu falei sobre a quadrilha, que tinha o crente, né? Que ele orava antes de fazer o assalto, né? Então só para exemplificar, nessa mesma situação, ele pode até orar antes de fazer o assalto, pode fazer o assalto. Só que se ele for preso, é consequência daquilo. Né? Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, que Deus nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Então eu posso estar equivocado, orar, cometer um assalto, ser preso e sinceramente me arrepender e Deus me perdoar. Significa que eu não vou ter que pagar a minha pena? Não, pelo contrário. Inclusive eu devo pagar a minha pena. Então, meus irmãos, essas coisas fazem parte da má notícia e da responsabilidade que as escolhas nos trazem. E nós vemos na palavra do Senhor, além desse texto de Gálatas, exemplos de homens de Deus, que também tiveram consequências que não foram boas, de decisões que obviamente também não foram boas. Então nós vemos isso com o próprio Abraão, que não aguardou a promessa do filho, e nós sabemos da dificuldade que ele teve e da necessidade de mandar a mãe e o filho bastardo, de abandoná-los, de certa forma. Decisão difícil, também de Saul, por conta de alguns erros, e alguns com o argumento que ele teve de agradar a Deus, perdeu o seu reinado, e o próprio Davi que o sucedeu,
que por conta do seu erro, do seu adultério, teve vários problemas familiares como consequência de decisões erradas. Deus os perdoou? A todos nós que pedimos o pecado, pedimos perdão de todo o coração e nos arrependemos. Ele vai nos perdoar. Entretanto, nós precisaremos continuar convivendo, dependendo da situação, até o final da nossa vida, com as consequências de decisões erradas que nós tomamos. Outro ponto importante aqui, que esse negócio de a boa notícia e má notícia aqui tem deixado os irmãos tristes. Vamos melhorar então. Nós temos duas opções. Isso é importante saber também. Aqui no nosso relacionamento com Deus, não é igual um restaurante, que você chega lá, me traz o menu, né? Igual a Larissa e o Ricardo devem ter feito lá na Itália, né? Para escolher 20 tipos de massa diferentes. Não. Com Deus nós só temos duas opções. Para o Senhor e o nosso relacionamento com Deus, não tem uma terceira via. Terceira via é só na política aí, quando tem eleição, que aparece uma terceira via de vez em quando. Mas com Deus não é assim que funciona. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor diz que ninguém pode servir aos dois senhores, porque ele vai odiar um e amar o outro. Ele vai dedicar-se a um e aborrecer o outro. Que é impossível servirmos a Deus e a Mamon. Então, irmãos, não tem um muro para ficarmos em cima. O Senhor nos apresenta sempre duas opções, porque por mais que observemos um leque que o mundo nos dá de opção, sempre no final das contas, ele vai cair em duas vias: com Deus ou sem Deus, que é o que para nós importa. O resto são atalhos de uma mesma estrada, de um mesmo caminho. E o Senhor Jesus também, ainda em Mateus capítulo 7, agora versículo 13 e 14, ele nos orienta a entrar pelo caminho estreito, porque larga é a porta que conduz, que leva à perdição. Então não tem um caminho estreito, um caminho mais ou menos e um largo. É o estreito e o largo. A nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. Ou nós somos de Deus, ou nós somos mais ou menos. Não existe isso. Tem uma música, acho que é do Thales Roberto, que diz: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. E de fato, existem questões nas nossas vidas e que alguns momentos nós precisamos todos os dias tomar decisões importantes. E para esses dias nós sempre temos que escolher estar ao lado de Deus, porque existe a possibilidade de não tomarmos o caminho do Senhor. E quando não escolhemos Deus, tenham a certeza, nós escolhemos o outro caminho. Então, irmãos, precisamos saber disso. Bom, apenas duas opções nós temos: com o Senhor ou sem o Senhor. Agora sim vem a notícia boa de todo esse processo: que Deus nos orienta na melhor escolha. Foi como aconteceu no texto que nós lemos. O Senhor orientou. Ele falou: vida e morte, bênção ou maldição, escolha a vida, para que viva você, para que viva tu e a tua descendência. O Senhor nos orienta na decisão correta a fazer. Ah, pastor, mas aí está muito fácil. As opções, vida ou morte. Quem vai escolher a morte? Nós vamos ver que muitas pessoas escolhem a morte. Quem vai escolher a maldição? Então, parece que está bem claro. Mas na prática nós vamos perceber que existem outras implicações. E que para nós que estamos aqui e temos comunhão com Deus, talvez isso seja muito fácil de resolver, na maioria das vezes. Mas existem dificuldades sim. O Senhor Jesus, falando sobre a melhor escolha, sobre a orientação de Deus nesse sentido, em João capítulo 14, 6, texto conhecido, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
A melhor escolha, a melhor decisão é decidir por Jesus, é caminhar com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ainda em João 8,32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é essa verdade, o Senhor Jesus é a verdade. Então, meus irmãos, apesar das dificuldades que nós temos um Deus que nos coloca à disposição opções sim para nós escolhermos, mas Ele nos orienta na melhor resposta, no melhor caminho. E precisamos glorificar o Teu nome, porque temos a consciência disso. E como terceiro ponto dessa mensagem, um chamado para escolher a vida. E é isso que o Senhor faz. O Senhor nos dá essa opção de ter um chamado para escolher a vida. E o que é escolher a vida? O que significa escolher a vida? Dentro desse texto e dentro da advertência que o Senhor propõe ao povo por meio de Moisés. Escolher a vida vai muito além do que viver aqui bem fisicamente, do que ter uma vida que faça sentido para você. O próprio texto, ele vai explicar. Então eu vou pedir licença para os irmãos. Nós lemos Deuteronômio 30, 19, vou ler o 15 e o 16, porque vai explicar melhor o que ele quer dizer com isso. O que é escolher a vida. Versículo 15 diz assim, vês aqui hoje que te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Então, versículo 15, sem novidade, é o que nós vemos no versículo 19. Versículo 16, portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos, que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multiplique. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual possuirá. Então o Senhor mesmo responde alguns versículos antes, não é novidade para o povo, o que é escolher a vida. As pessoas que estão lá fora, estão aguardando uma palavra nossa, sobre isso, o que é escolher a vida. Eles estão lá e não sabem o que é escolher a vida. E muitas vezes têm escolhido a morte, pensando que estão escolhendo a vida. Mas o texto aqui deixa bem claro que escolher a vida é fazer a vontade de Deus. Escolher a vida é amar o Senhor. Escolher a vida é guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Isso é escolher viver. E parece muito simples e muito fácil dizer que isso é escolher a vida, mas quantas pessoas querem a vida, mas não estão dispostas? Escolher a vida é escolher ter um relacionamento com o Senhor. E agora a outra pergunta que eu faço: a morte é uma boa opção? Para alguns, sim. Porque acreditam e esperam que esse relacionamento com Deus não é o que eles esperam. É um relacionamento que vão os prender, escravizar. Então eles vão trocar isso em busca de uma liberdade que na realidade é fruto de um coração pecaminoso. A liberdade que o mundo nos oferece é uma liberdade mentirosa, porque nós não somos livres. São escolhas ruins, porque são escolhas vinculadas ao nosso pecado, ao nosso desejo de pecar, que está dentro de nós. E nos traz uma falsa sensação de liberdade, porque eu acho que fiz uma boa escolha, porque eu não estou em um relacionamento com Deus, estou livre do Senhor, mas estou totalmente dominado pelo pecado. E aí sim que eu sou escravo e não sei. E aí sim que eu escolhi a morte
e não sabia. Ou achei que a morte era uma boa opção. Então, irmãos, escolher a morte é o contrário da primeira opção. É não fazer a vontade de Deus, não ter interesse em fazer a vontade de Deus. É não amar o Senhor, é não guardar os seus mandamentos, os seus princípios, aquilo que o Senhor espera de nós, dentro da nossa fé, dos princípios cristãos que foram estabelecidos para nós. E quais os impactos da nossa decisão? Que aí o ponto central aí de toda essa conversa, do nosso tema, porque os impactos das nossas decisões, eles podem ser impactos terrenos e momentâneos, como nós já citamos aqui. Quando eu tomo alguma decisão, eu posso ter consequências boas e ruins, mas dependendo da decisão que eu tomar, as consequências vão apenas para essa vida, vão apenas para hoje ou talvez para amanhã. Se eu sair de casa e largar o forno ligado, se eu chegar em casa e tudo não tiver pegado fogo, eu vou ter como consequência que na segunda-feira eu vou precisar pegar um outro gás. Isso já aconteceu comigo. Gente, o gás ficou ligado, foi só isso, tá bom? Não pegou fogo, nada. Mas são consequências de decisões que nós tomamos que são apenas terrenas. Resolveu, se pegou outro gás, gastou mais R$150, ficou triste, pagou no Pix, tá, mas está resolvido. Entretanto, há consequências e impacto nas nossas decisões que vão muito mais além. E quando nós voltamos para o texto que nós usamos como base, que o Senhor orienta o povo para que escolha a vida, Ele diz, para que viva tu e a tua descendência. Então, irmãos, nós não podemos deixar de levar em consideração que as nossas escolhas impactam diretamente as pessoas que estão ao nosso lado. Eu não estou dizendo que você vai tomar as decisões por ela, mas impactam sim. As nossas decisões podem impactar positiva ou negativamente para os nossos filhos, para os nossos esposas ou esposos, para a nossa mãe, nosso pai, os nossos avós. Tudo isso pode impactar diretamente. Para as próximas gerações, sim, por que não? Então, irmãos, é sempre importante entendermos que as nossas escolhas têm impactos e precisamos levar em consideração e levar esse texto que nós extraímos lá do Antigo Testamento e colocar nos dias atuais e pensar, o que o Senhor hoje espera que eu escolha? Como eu devo fazer para que de fato eu escolha a vida? E como conclusão aqui, irmãos, o Novo Testamento revela o quanto nós éramos pecadores, mas Cristo morreu por nós, como diz em Romanos 5:8. E através da sua morte, Cristo nos oferece uma escolha definitiva entre a vida e a morte. Olha que maravilha! Podemos ter uma escolha definitiva sobre aquilo que é mais importante das nossas vidas. Porque Ele cumpriu a lei do Antigo Testamento e os profetas. E Ele é aquele que pode nos dar essa opção de escolher a vida, mas uma vida que vai além. Como eu disse, há escolhas que vão se refletir apenas na nossa vida terrena, mas existem escolhas que vão ter consequências eternas. E são sobre essas escolhas que nós estamos falando. Nós vamos sair daqui hoje decisões simples que vão obviamente impactar a nossa vida. Algumas nós vamos chegar à conclusão de que foram boas escolhas e outras nem tanto. Mas nós vamos superar, vamos aprender e a vida vai seguir.
E às vezes nós vamos lembrar daquilo até com certa tristeza, mas vamos sorrir e vamos ter certeza que trilhamos o nosso caminho. Mas pegando essa palavra e colocando aqui nos nossos dias de hoje, gostaria de encerrar dizendo para os irmãos que hoje o Senhor toma os céus e a terra como testemunha. Talvez não hoje, mas um dia Ele nos propôs a vida e a morte, e a bênção e a maldição. E o meu desejo é que cada um de nós escolha todo dia a bênção, escolha todo dia a vida, escolha todo dia fazer a vontade de Deus. Nós teremos desafios que vão nos oprimir, para que não escolhamos por Deus, mas que continuamos firmes, escolhendo sempre a melhor parte, que é estarmos ao lado do Senhor. E que Ele nos abençoe.